O capítulo começa com um programa de TV intitulado sobre quem foi Tomura Shigaraki, com o repórter fazendo várias perguntas para as pessoas na rua em intuito de saber ali quem é o Tomura. Um homem diz que ele era assustador e que está feliz por ter sido morto. Duas mulheres dizem que ele era um assassino que matou alguns dos seus amigos. A velha, que havia ignorado o Tenko, se pergunta por que ele não conseguia simplesmente parar. E um homem diz que, a princípio, ele parecia um vilão aleatório, que ninguém pensava que ele seria uma ameaça tão grande. O programa termina mostrando os heróis reconstruindo as cidades, mas deixando claro que tudo ainda está bem longe de ser reconstruído. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 427 do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar um pouco sobre o desfecho relacionado ao Spinner e também sobre esse fã-clube criado para Deku, Bakugou e Shoto. Finalmente os nossos meninos estão sendo reconhecidos depois de vários artifícios, vários feitos na Grande Guerra. E a gente vai comentar sobre tudo relacionado a esse capítulo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos de Boku no Hero e também de outras obras por aí. Dá essa força para nós, reagindo e continuando a dar o seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal do Geek Brasil. A gente está na reta final de Boku no Hero, então chega junto pra gente já fortalecer ainda mais os nossos vídeos. E leia também Que Haja Luz, a minha novel aqui do Geek Brasil, tá tinindo, tem vários projetos bem legais saindo ali sobre minha história. E você sabe, né, a história do Que Haja Luz é a forma que eu crio uma lore juntamente com os personagens dos inscritos. E calma, que eu acho que eu vou abrir aqui a oportunidade para você criar o seu personagem em Que Haja Luz. Aguarde que tem novidade vindo por aí. Vemos que finalmente quem havia chegado para visitar o Spinner tinha sido realmente o Deku. Eu pensei que o Deku deveria ter ido com o Shoji para ter ali uma opção melhor, uma reação melhor. Mas logo depois eu pensei que faz mais sentido o Deku ter ido sozinho. Acho que tem algumas noções que o Deku precisa reagir de uma forma solitária, porque ele é o protagonista da trama. E resolvendo essas questões mais sozinho, né, de uma forma mais solitária ali, agindo como um prota solo, ele pega essas responsabilidades mais pra si. Então eu achei que acabou meio que o Correia acertando em só trazer o Deku ao invés de trazer o Shoji junto com ele. Porque a gente pode observar também que o Deku diz que não vai negar que o Shigaraki é um assassino, mas que está aqui porque Shigaraki deixou uma última mensagem para Spinner. Spinner pergunta se ele está zombando de um morto e Deku revela assim a mensagem. Spinner fica confuso e pergunta se Tomura realmente pediu para Deku dizer isso para ele. Aquela mensagem que o Tomura havia deixado para o Deku de que ele não havia desistido, que ele havia permanecido como vilão até o final. E que essa era uma mensagem para deixar diretamente para o Spinner. Deku confirma e Spinner pergunta se Shigaraki não menciona nem Toga, nem Dabi ou Compress. Mas Deku diz que a mensagem era para ele, era direcionada só para ele. Spinner diz que Tomura era sua esperança. Ele sorriu ao dizer que queria destruir tudo e mostrou um lindo horizonte em Deika. Quanto mais o Spinner se desespera, mais o seu corpo cresce, que é basicamente a individualidade que o All For One acabou passando para ele. Ele pensa consigo mesmo que não decidiu parar de pensar e que se pensar só vai se machucar. Tem uma música no quartel que era: eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. É o que o Spinner está sentindo nesse exato momento. De tanta parte ali que ele fala sobre pensar, né? A maneira ali de que se ele parar para pensar, se ele parar para raciocinar, ele vai ser abatido com esse sofrimento, né? Com a forma do que ele está fazendo. Então ele parou de pensar, parou de raciocinar nas coisas lógicas que ele estava produzindo. Spinner continua falando por ser heteromórfico. Ele sempre tratou como algo normal o preconceito que sofreu, mas Shigaraki permitiu-lhe sonhar
tornar-se alguém e fazer parte de algo grande. Então, como o Spinner, ele tem ali essa capacidade de um humano mutante, ele sempre achou que era normal ser tratado daquela forma, né? Ser tratado com preconceito, ser tratado ali de uma forma diferente, ser tratado da forma como eles são ali em Boku no Hero. E aí o Shigaraki meio que mostrou pra ele, falando, não é normal a forma como você tá sendo tratado. Olha só como a corrupção dos fatos começa a mostrar para o Spinner que a maneira como ele estava sendo tratado não era o natural, não era o normal. Por mais que às vezes dá ali para se estranhar o conceito de culturas diferentes, personalidades diferentes, mas o preconceito não pode permanecer, não pode prevalecer. E o mais bizarro é o Shigaraki passando isso para o Spinner, o Shigaraki ensinando isso para o Spinner, ao invés de ser qualquer outra pessoa da sociedade que se nomeava como alguém bom, né? Então tem essas dualidades aí, essa perspectiva bem interessante que o Correio colocou aqui entre os personagens. O médico diz que eles vão ter que intervir, porque o Spinner está crescendo cada vez mais. Mas o Deku pede para ele não se aproximar ainda. Bem legal a aura do Deku, né? Só colocou a mão assim pra frente, ó. Falou, calma aí, segura. Segura que eu tô aqui. O Spinner então agarra o Deku e ele está chorando. Vemos ele em sua forma gigantesca, parecendo que vai esmagar o Prota. Ele apenas diz que Tomura Shigaraki foi o seu herói, contracenando as falas do começo do capítulo das pessoas sobre o vilão. Bem interessante esse ponto de que as pessoas estão falando que ele é um vilão e tudo mais, e para o Spinner, Shigaraki foi um herói. Na TV, um homem diz que Shigaraki era um vilão sem ideais, que só queria destruir. Essa aqui o Correio tirou do Twitter, com toda certeza. Essa daqui o Correio tirou do Twitter, do Reddit, tirou de tudo quanto é lugar ali da internet, porque ele deve ter ouvido muito isso ao longo do mangá de Boku no Hero. Spinner diz que Shigaraki adorava videogame. Na TV, um homem diz que a polícia está começando a desvendar o passado de Shigaraki, mas não consegue sentir empatia por ele, porque a história pode vir a se repetir. E o homem tem razão. Olha só que interessante. Ao invés de sentir empatia para que uma história como o Shigaraki não pudesse se repetir, estava acontecendo o contrário, o homem simplesmente não estava conseguindo sentir empatia, porque normalmente alguém iria nascer no lugar do Shigaraki, um ser novo iria surgir no lugar do Shigaraki, e é aqui que é o questionamento do Shigaraki ali pro Deku. Tudo vai mudar, tudo vai acabar dependendo de você, é você que vai conduzir a sociedade a partir de agora. Um ponto interessante aqui, como é colocado na trama. O Spinner diz que quando ele era recluso, jogava muitos jogos. E ele, o Shigaraki, gostava também do mesmo LOLzinho que ele. Jogava ali os mesmos LOLzinho ali, só fico questionando quais personagens que ele escolhia. Não sei nem se é personagem que fala. Na TV, um homem diz que era um merda, que o Shigaraki, ele era um merda. E o Spinner começa a chorar, dizendo que ele, o Shigaraki, foi seu primeiro amigo. A forma realmente de dualidade da perspectiva, né? As pessoas estão enxergando o Shigaraki como um terror encarnado, e ele era o terror encarnado, mas para o Spinner, ele foi a mão que estendeu. A mão que faltou para ser estendida para o Shigaraki se estendeu ali na construção do Shigaraki com o Spinner. Deku diz que Shigaraki disse para Spinner que teria que se tornar um herói para eles. Bem dentro do coração de Tomura estava a Liga dos Vilões. Deku diz que Shigaraki deve ter pensado a mesma coisa sobre o Spinner, e por isso que ele passou essa mensagem. Spinner se lembra de toda a sua jornada e de como em algum momento ele parou de pensar e simplesmente seguiu o fluxo. Ele se lembra daquele momento na caverna, o Shigaraki caído no chão com todos os dedos em cima dele. E chega à conclusão de que se tivesse percebido que algo estava errado e dado mais um passo na direção certa, poderia ter salvado seu amigo /herói. O Spinner percebeu ali que tinha algo errado, mas ele percebeu também que precisava seguir em frente com o planejamento do All for One, que talvez se ele retrocedesse junto com o Shigaraki, eles nunca poderiam sair do lugar. A TV então começa a dizer que o novo All for One /Shigaraki pode estar por aí,
Então eles precisam ficar atentos a novas ameaças. Spinner diz que Deku e os outros continuarão lutando, esquecerão a liga e vão voltar a sorrir. Ele vai crescer ali e vai escrever um livro sobre Tomura Shigaraki, o símbolo do medo. Spinner diz que o passado nunca morre e que vai continuar o que Tomura Shigaraki começou. E é aqui que tem um ponto interessante, porque o Deku diz para que o Spinner não faça um livro, mas sim que produza um mangá, se torne um mangaka para fazer ali, explicar e passar a história do Shigaraki adiante. E aí o Spinner ele fica meio que confuso e o Deku faz uma correção. Ele não esquecerá o Shigaraki enquanto viver. O Deku parece muito determinado. O Spinner pede desculpas para o Deku e diz ali para que o Deku informe ao Shoji para dar o seu melhor. E essa fala do Deku para o Spinner fazer o mangá é muito legal, porque contracena com aquela fala que o personagem disse sobre não sentir empatia sobre o Shigaraki. A gente deve se lembrar sempre da história, sempre das coisas, dos acontecimentos. Por mais cruéis que os acontecimentos da história são, nós devemos sempre fazer memoriais, devemos ter ali conhecimentos e estudar sobre o que aconteceu, para que isso não se repita, para que não volte a se repetir. Todas as mazelas que aconteceram na nossa sociedade precisam ser relembradas de tempos em tempos para que isso não volte a se repetir na nossa sociedade. E o Deku tá falando exatamente isso. Vai e escreva tudo sobre o Shigaraki, desenha um mangá sobre o Shigaraki, não necessariamente para incentivar as pessoas a seguir o caminho do Shigaraki, mas para incentivar as pessoas para evitar com que novos Shigarakis e Alpha Ones possam nascer. Essa é a questão. E cara, é muito legal ver esse pensamento do Deku. A forma como o Deku tá passando uma mensagem, tá falando ali pro Spinner, falando assim, olha, vai, produz a sua história, porque as pessoas precisam saber que o Shigaraki nasceu por uma falha de vários acontecimentos, por uma falha de uma pessoa que poderia ter estendido a mão pra ele, inclusive a mesma senhorinha, a mesma senhorinha que se recusou a ajudá-lo antes do All For One aparecer, surge agora lhe julgando. Então, se uma história em quadrinho possa explicar a origem do Shigaraki, falar como ele foi originado, isso vai fazer com que as pessoas se sintam ainda mais empáticos ali com o personagem e tentar evitar que o novo Shigaraki possa surgir. É claro que vilões vão sempre aparecer, mas pelo menos as pessoas vão evitar que novos, ou vão ter mais consciência para evitar que novos Shigarakis possam surgir. Deku sai da sala e encontra Tsukaushi e All Might, que está em uma cadeira de rodas. All Might pergunta se ele deveria contar a mensagem a Spinner e Tsukaushi fala ali que sobre a questão do que está acontecendo com o Overhaul. O Deku fala que tá tudo bem, né? Meio que tipo assim, ah não, tá tudo bem, o Spinner recebeu bem e tal. E o All Might falou assim, ah, então tá bom. E aí o Tsukaushi acaba perguntando, fazendo os questionamentos, na verdade, informando o que estava acontecendo com o Overhaul, o que realmente aconteceu com o personagem. O Chisaki, ele foi preso novamente e o chefe da Hasaikai, né, que é ali a organização que o Chisaki fazia parte, foi visitá-lo. Chisaki pensou que ele estava em coma, mas o chefe diz que os itens de suporte conseguiram anular o efeito da individualidade do Overhaul sobre ele, ou seja, basicamente retrocedeu ali o fato do que o Overhaul havia alterado, aquilo que o poder do Chisaki havia alterado na mente dele. Além disso, ele não é mais o chefe, já que a organização não existe mais. Ele está extremamente decepcionado com o Chisaki e diz que é isso que acontece quando você se desvia do caminho da humanidade. Ele diz que sempre procurou Chisaki, mas no final ele fez a escolha errada. Talvez Kuruno devesse detê-lo ali de uma forma mais forte, mais precisa. Chisaki chora muito, feito uma criança, e dessa forma pede desculpas. A gente vê ele grudando o rosto ali no vidro, né, cheio de lágrima, ranho, catarro pra tudo quanto é lado, e ele tá muito feliz e ao mesmo tempo muito arrependido sobre o que acabou fazendo com o seu pai adotivo. O chefe diz que é tarde demais para pedir desculpas a ele e que ele deveria pedir desculpas a Eri pelo resto da vida. A Eri vai esquecer Chisaki, mas não tem o direito de esquecer o que ele fez com ela. Ele diz que ficará ao lado de Overhaul
repreendendo-o até morrer. Ele vai ficar no seu pé até morrer para que ele se torne uma pessoa decente. Deku dessa forma agradece a Tsukaushi e ele responde dizendo que essa opção foi muito melhor do que fazer a Eri reviver todo o trauma. E isso é verdade, né? É melhor ter refeito tudo o que o Overhaul fez com o pai adotivo dele do que levar a Eri para conversar ali com o Overhaul e ser ali todo um gatilho de traumas na garota. Ela não merece isso. Deku pergunta como eles podem evitar que essas coisas possam reacontecer, e o Tsukaushi diz que é impossível. Tsukaushi brinca dizendo que só se Hawks multiplicasse o número de heróis. E Deku acredita nele. A inocência do Deku é muito boa, né, cara? E assim, o Deku acaba respondendo se Hawks tinha tanto poder assim dessa forma. O Might diz que Deku tem que voltar para a escola porque os novatos do primeiro ano já chegaram. Deku diz que o curso de heróis tem poucas atividades extracurriculares. Então, dificilmente eles vão se ver. Só que o Deku não se tocou no tamanho que ele é hoje. Ele não tem ideia do feito que ele proporcionou para o Japão. Porque se temos novos alunos, isso quer dizer que uma nova geração de heróis veio para a Wei influenciada pelas suas ações, por causa dele e também por causa dos demais. Eu não tô falando de qualquer um, não. Na última página, vemos muitas garotas gritando pelo nome de Todoroki e Bakugou, lhe chamando de Senpai. E correndo atrás deles. Deku fica chocado e um Mineta invejoso surge atrás deles. Bakugou está tremendo de raiva, ele está muito nervoso. Gritando que todas essas garotas precisam ser expulsas. Finalmente o Correio decidiu criar um fã-clube para eles. Mais do que merecido, né? Eles participaram de tantas missões, fizeram tantas coisas, resgataram tanta gente. Eu acho que era muito preciso. É necessário o Deku saber o tamanho que ele se tornou. E eu acho que os próximos 3 capítulos o Correio deve focar exatamente nisso. De fazer com que o Deku, mostrar ali pro Deku o tamanho, o quanto o personagem é gigante hoje no Japão. O quanto ele se tornou o maior herói de todos os tempos. Eu quero ver realmente contratos saindo ali dentro da gaveta, o Deku assinando várias agências, o pessoal procurando por ele. É o que eu quero. Talvez alguns amores comecem a sair do armário com uma espécie de ciúmes, sendo ocasionados tanto pelas garotas e os garotos do primeiro ano. É claro que não é só o Deku, o Bakugou e o Shoto que provavelmente estão com fã-clube. As garotas também, a Ochako, a Mina, totalmente ali as personagens, a Momo, todas elas provavelmente têm um grande fã-clube ali que está se formando entre os novatos. Então talvez esses ciúmes possa fazer com que finalmente Deku e Uraraka sigam em frente, né? Vai, meu filho, vai! Desenrola o carretel. Será que desse jeito Uradeku tão almejado, o tão almejado Uradeku vai finalmente acontecer? Ai, seu Correio, vamos, seu Correio. A gente tem pelo menos mais 3 capítulos de Boku no Hero. Pelo menos se eu não estiver errado na minha conta, pelo menos mais 3 capítulos. Mas nós temos pausa na semana que vem. A gente tem ali basicamente para analisar todo esse cronograma. E eu acho que é mais para facilitar esse fechamento de 3 capítulos que normalmente tem de uma obra para outra, né? O One Piece tem essa pausa de 3 em 3 capítulos. Boku no Hero também tá com isso. Jujutsu também tá. Então agora Boku no Hero pausa para ter mais 3 capítulos e assim finalmente encerrar a sua saga.